Eu vou passar para o pastor, que estará passando para o missionário Dani. Aleluia, com muita honra nós recebemos ele aqui nessa noite. Eita glória, quem veio receber dá um glória, amém? Eu até falei pro pastor Edson, né, fazer a parte, que eu tô bem gripado. Vem cá, missionário Dani, amém? Missionário Dani, ele faz Goiás Agora, no canal 24. É meio-dia, né? 11 horas. 11 horas. Então vocês acompanham ele lá, né, no PUC TV. Um homem que tem levado a palavra de Deus, ministrado. E eu convidei ele, acho que foi semana passada, para vir no domingo. Era no culto dos varões, só que ele tinha agenda. Ele falou, sexta-feira nós vamos estar aí. Como eu aprendi a amá-lo, como eu aprendi a admirá-lo, né? Uma humildade, um homem simples e o mais importante, que luta pela causa do próximo, né? É um exemplo de Jesus. Jesus, ele lutou até o fim, ele sofreu morte de cruz pela nossa causa. Então, é um testemunho vivo de Jesus. Amém? Eu quero aqui passar a palavra para ele. E a igreja aplauda o Senhor na vida do missionário Dani, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Deixa eu tirar uma foto com o senhor aqui. Meu Deus, é forte. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor, amém? Amém. O amém de quem vai morar no céu, amém? Amém. Eita glória! Naquele grande dia haverá muitos e muitos juntamente conosco cantando e dando glórias ao nosso Rei. Abra sua Bíblia conosco no livro Jeremias, o profeta, capítulo 29, versículo 11. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Trago os cumprimentos do meu pastor presidente, pastor Emivaldo Faustino, Campo de Garavelo, e também do meu pastor de honra, do qual estamos na luta juntos aí pela comunidade, que é o pastor desta igreja, pastor Welton Lemos. Quantos conhecem o pastor Welton Lemos? Dá glória a Deus. Que Deus seja louvado pela vida dele. Minha família, infelizmente, não conseguiu vir comigo, minha esposa, o meu filhinho, por motivo de forças maiores, mas estão nos acompanhando através aqui da live, glória a Deus. A igreja encontrou? Diga amém. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscarei e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera ao Senhor, e vós conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Podeis assentar dando glória a Deus. Mi maior, minha banda. Pastor, me permita louvar um hino. Quando o profeta Eliseu foi convocado por aqueles 3 reis que estavam no deserto, rumo do combate a Moabita, a primeira coisa que ele convocou foi o tangedor, foi o músico, para adorar e engrandecer a presença do Altíssimo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor,
mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença. Aleluia. Capítulo 29 nos relata uma carta em que o profeta Jeremias enviou para os anciãos que ainda restavam cativos na Babilônia. Babilônia era um império que ganhou expansão na região da Mesopotâmia, competindo também com o império dos assírios. E o povo de Israel sempre no meio desse fogo cruzado. Os egípcios começaram a enfraquecer no seu poder comercial, no seu poder político. E esse governo autoritário começou a se expandir por aquela região. Por onde eles passavam, eles levavam sempre cativo as pessoas para servirem ao rei Nabucodonosor. Aqui nos relata, um pouco mais à frente, que pessoas que ainda restavam cativos, prisioneiros daquele império, almejavam e sonhavam voltar para sua terra natal. A Bíblia diz que pessoas choravam por Jerusalém, com saudades da terra de Jerusalém. E no meio de tudo isso, desses conflitos, dessa escravidão, dessa servidão, ainda se levantavam profetas errôneos, falsos profetas, que tentavam de alguma forma enganar o povo. Talvez, pastor, eu arrisco até dizer, como um eufemismo para o sofrimento daquela nação. Ou seja, para amenizar o sofrimento daquele povo, dizendo: logo tu estarás em Jerusalém, logo você voltará. Contudo, a palavra do Senhor precisou ser levantada através do profeta Jeremias, através da carta específica para esses remanescentes que ainda estavam naquele lugar. Porque eles estavam procurando a paz. Eles estavam no meio de uma guerra que não era deles, mas eles estavam escravizados, torturados, mortos, pois qualquer escravo que começa a se multiplicar, ele começa a ser podado. A arqueologia diz, através de alguns achados, que Nabucodonosor, ele mandava castrar os homens viris para que não viesse a se multiplicar dentro do seu império, com medo de cair e tombar o seu reino. Contudo, nós estamos falando do povo escolhido, do povo de Deus. O povo que tinha um sonho de voltar para a sua terra. Um povo que, neste contexto aqui, já se sentiram até mesmo abandonados, pois ouviam a voz de falsos profetas como Ananias, que o confundiam, e mesmo assim não dava certo o que o profeta falava. O que é importante, o que aprendemos aqui, que precisamos contextualizar aquilo que é proferido pelo profeta, para ver se realmente vem dos céus. Porque quando o Senhor fala, e eu já começo a liberar a palavra profética na sua vida nessa noite, porque quando a fala é do Senhor e não do homem, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra do meu Deus, ela não passa. Oh, glória a Deus! Talvez estejamos em um mundo globalizado, em uma região metropolitana, esmagados pelo cotidiano, talvez até cativos de nosso próprio trabalho, e possamos até pensar: meu Deus, e os meus sonhos? Será que todos se afundaram? Será que os babilônicos levaram embora aquilo que restava de esperança na minha vida? Para o mundo que ainda está cativo, pode até ser verdade, mas para aquele que serve ao Senhor, isso não é verdade. Porque eu sirvo um Deus que ainda realiza sonhos, e até a volta do Senhor Jesus Cristo,
Se você sonhou e Deus assinou embaixo, se o sonho veio de Deus, eu garanto para você, irá se cumprir. Poderão te jogar em uma cova, meu irmão. Poderão te vender como escravos. Poderão até mesmo tentar te jogar no fundo do calabouço de uma prisão. Mas se os sonhos forem de Deus, eles se cumprirão na tua vida. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer. O nosso Deus é poderoso para fazer, e é com temor e com a autoridade do céu que eu digo aqui neste altar: o meu Deus ainda cura, o meu Deus ainda liberta, e o meu Deus ainda ressuscita sonhos. Aquilo que estiver morto na sua vida, se for colocado no altar do Senhor, ressuscitará, porque a palavra dele não passará. A minha, você pode ter certeza que passará. Você pode assistir o programa lá na televisão e ver eu falando um monte de coisa. As minhas palavras, elas passam, mas a do meu Deus, ela jamais passará. Aleluia. No versículo 7 do capítulo 29, está escrito assim, ó: dedicai a busca da paz da cidade para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade, ou dependendo da tradução, será a vossa paz. Às vezes estamos cativos em algum lugar, em alguma situação, e ainda não compreendemos que foi Deus que nos deportou até este lugar. Foi Deus que permitiu o povo estar em Babilônia. A mensagem do profeta Jeremias para essa nação era a seguinte: vocês precisam orar pela paz da cidade em que vocês estão. Porque nós estamos falando de uma nação, meu pastor, que estava clamando para voltar para sua terra. Estava almejando, evangelista, voltar para Jerusalém, mas em momento algum eles estavam orando para que a presença de Deus fosse restabelecida em seu meio, para que a presença de Deus estivesse também naquela cidade. Então a Bíblia nos ensina e nos mostra que apesar do local onde nós estivermos, o Senhor Deus, Ele quer manter um relacionamento contigo. O homem, ele caiu, o homem é falho, lá no jardim do Éden, ele pecou, e ele se encontrou nu, em Gênesis capítulo 3. Então ele fez para si roupas com folhagens, e quando Deus chegou, eles estavam o quê? Escondidos da presença. Estavam afastados da presença. O que o homem não sabia é que essas folhagens murcham. E que o Deus que servimos é um Deus que nos fez com um propósito de salvação já pronto. Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que é pesado. Meu Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O poder intelectual também podemos dizer que é semelhante ao de Deus. O que nos difere dos animais? Os animais são irracionais. O homem não, ele raciocinou. Logo ele recebeu uma ordem para não comer do fruto. Mas ele comeu. Ele caiu e se escondeu. O grande Deus Todo-Poderoso, em sua justiça e em sua misericórdia, sacrificou animais. O primeiro sacrifício na Bíblia foi o próprio Deus que fez, onde ele tirou a pele desses animais e fez roupas para Adão e para Eva. Para quê? Para que o contato com Deus fosse restabelecido. Estamos falando de um Deus que faz de tudo para estar próximo de você. E eu não estou pregando aqui uma pregação antropocêntrica. Você não é o centro de nada. Se você estiver alinhado no propósito, o meu Deus tem misericórdia para a tua vida. Se você estiver alinhado no propósito da salvação, que é o propósito maior, o meu Senhor tem graça para você. E assim como nós cantamos, é somente essa graça que nos basta. É somente esse relacionamento. Nós estamos falando de uma nação que estava aflita para voltar para sua terra, mas esquecera, músicos, de clamar pela presença do Deus vivo naquele lugar.
Esqueceram de clamar a presença do Senhor ali onde eles estavam. O Senhor quer que você ore pelo lugar que você está. Olha só, presta atenção. Tá difícil, tá doendo, mas o Senhor quer estar com você. Tá difícil, tá doendo, para de orar para isso acabar. Chama a presença do Senhor, porque aquele que se esconde, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, agora, meu Deus. Josué questionou no final de sua vida, em Josué capítulo 24, versículo 15. Parece mal servir a um Deus assim, que quer restabelecer a aliança com o homem, que quer restabelecer a comunicação. Parece mal. Ele encerra o versículo 15 dizendo: eu não sei vocês, contudo, porém, mas todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua casa pode estar de cabeça para baixo, mas se Deus for chamado para dentro dela, eu duvido se o quadro, a situação não muda. Eu duvido, porque a presença de Deus, quando chega até você, ela é espetacular. Irmão, mas eu estou orando há 20 anos. Você tem orado para a presença do Senhor estar contigo, apesar do que você está passando? Quando sentimos uma dor de cabeça, para simplificar e para a gente concluir, oramos para Deus nos sarar daquela dor. É natural, é instinto humano. A minha fraqueza material clama por um imediatismo que não é bíblico, pastor. É um imediatismo nosso, da carne. Mas se você orar: Senhor, está doendo, mas eu preciso da tua presença aqui. Eu estou cativo, mas eu preciso da tua presença nesse lugar. A cidade está, meu Deus, me perseguindo, mas a tua presença precisa estar comigo. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a tua presença. Aleluia. Não perca a presença do Senhor. Josias encontrou o livro no templo, e durante o seu reinado, o povo de Israel teve uma nova aliança com o Senhor, uma nova comunicação foi restabelecida. Porém, Josias morreu. O seu filho, que assumiu o reinado, começou a trazer novamente imundícies pagãs para dentro do povo. Resultado: cativeiro em Babilônia. Tudo tem um propósito. Pode ser para te limpar, pode ser para te purificar, ou para te aprimorar ministerialmente. Contudo, tudo é um propósito do Senhor na tua vida. Agora eu pergunto para você nessa noite, para a gente concluir, para a gente terminar: quantos daqui ainda sonham? Quantos aqui ainda sonham? Se você tem um sonho e você ainda não descobriu que o altar é o lugar desse sonho, você com certeza não realizará. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, não temos força para isso. Mas nós, às vezes, esquecemos que o Senhor Deus Todo-Poderoso é conosco, é contigo. Isaías capítulo 43 diz que Ele nos criou, Ele nos formou e Ele nos chama pelo nosso nome. Ei, o prefeito da cidade pode nem saber que você existe. O presidente da república pode nem saber o nome do teu bairro. Mas se o Senhor Deus Todo-Poderoso, que te chama pelo teu nome, está dizendo que vai dar certo, é porque vai dar certo. Oh, glória! Hoje é noite de sonhos serem realizados aqui nessa casa. Oh, aleluia! Deus, Ele tem um olhar misericordioso, meus irmãos. Quando Ele chega, Jesus Cristo chega em uma entrada de uma cidade chamada Naim, ia saindo um velório, uma multidão triste, sofrida, com a perca ali do único filho de uma viúva. Lucas capítulo 7, versículo 11, diz que Jesus observou aquela viúva e teve misericórdia dela. Assim como no cativeiro em Babilônia, Deus observava o seu povo e teve misericórdia deles e enviou o profeta Jeremias.
E assim como Jesus ressuscitou aquele rapaz, o filho daquela viúva, hoje ele ressuscita sonhos aqui nessa casa. Meu Deus, oh glória! Assim como ele, meu Deus, oh glória! Oh aleluia! Assim como ele restabeleceu aquele povo, a sua terra natal, ele vai te restabelecer ao seu local de partida, aquele local que você nunca imaginava voltar. Deus está dizendo que hoje é noite de restituição. Sonhar nada mais é do que restituir para si mesmo aquilo que você quer fazer aqui nessa terra. E se isso estiver alinhado, meus irmãos, com o sonho de Deus, eu te garanto, não tem como dar errado, é receita de bolo. Oh glória! Esses dias o bilionário Elon Musk tentou lançar o maior foguete já produzido pelo ser humano para o espaço. Fracassou. O foguete explodiu. Agora, o que ele não sabe, meu pastor, é que o glória a Deus emitido dentro dessa casa rasga a atmosfera, rasga as galáxias e chega até o trono do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Eu tenho um Deus que está dizendo para você assim nessa noite: se posicione, escute a palavra do Senhor, que os seus sonhos serão restituídos, os seus sonhos serão restabelecidos. Tem pessoas aqui que não conseguiram se graduar em uma faculdade. Deus está dizendo: se posiciona, que o resto é comigo. Tem gente aqui que já tem a sua vida ministerial esquecida. Deus manda você se posicionar, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. O seu lugar é no altar do Senhor. Aleluia! Se coloque de pé nesse momento. Oh, glória a Deus. Vou cantar assim para vocês, ó. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas para ti, Senhor, e refrigera minha. Senta dando glória a Deus, que o pastor me deu mais 5 minutos. Deus poderoso, Deus de glória. Estamos em um mundo globalizado, em que podemos comparar com a situação do povo de Israel, em que estavam cativos. O objetivo principal de um opressor, de um ditador, é tirar primeiramente o sonho de uma nação. É destruir aquilo que move a engrenagem principal do motor de uma nação. Se chama sonho, pois aonde essa nação quer chegar, aonde o objetivo dela está, o povo unido, eles chegarão. Eles chegarão. E sabendo disso, no decorrer da história, percebemos que sempre tentaram remover o sonho das pessoas da qual eram escravizadas, principalmente do povo de Deus, do povo de Israel. Percebemos primeiramente, nesse momento eu chamo a sua atenção para cá, que o inimigo ele planta sementes de paganismo dentro do povo. Sementes essas que primeiramente chega como um povo vizinho, um povo que se aproxima, estabelece um altar a deuses estranhos, e aí começa o fracasso de uma nação inteira.
Porque quando o paganismo entra no meio da igreja, no meio do povo de Deus, dá legalidade para o inimigo começar a esmagar aquilo que move uma nação, que são os sonhos. Podemos então conjecturar aqui que se você perguntar para o povo judeu na data de hoje, qual seria o episódio mais trágico de sua história, certamente dirão que foi o Holocausto. Porém, se você perguntar para um judeu que viveu antes de 1930, antes da opressão e das mortes causadas por Adolf Hitler, eles certamente dirão que a Babilônia foi o episódio mais trágico de seu povo. Então são marcas que atravessam gerações e gerações, destruindo assim a capacidade de movimentação do povo. Quando o povo começa a se movimentar, entendemos que ali começa a se estabelecer um propósito. Quando uma nação se dirige para certo lado, para certo objetivo político, social, e a grande maioria acompanha isso, nós temos certeza que ali será alcançado o objetivo. Muitas vezes ruins. Eu não estou aqui para falar de quem você votou ou deixou de votar. Contudo, o povo, quando começa a sair da presença do Senhor, eles começam a tomar decisões erradas e a levantar altares pagãos em suas vidas, que começam a dar legalidade para o inimigo. E tudo começa dentro da minha casa, dentro da sua casa. Quais são os altares que estão sendo levantados dentro da sua casa? Você já se perguntou isso? O que tem dado legalidade para o inimigo esmagar os seus sonhos? Nós estamos falando nesse momento com o povo sonhador, um povo que acredita e tem fé, e é essa fé que nos move em direção aos nossos objetivos. Porém, nós estamos acompanhando a tragédia que está acontecendo mundialmente, um movimento assombroso, pastor, dentro das igrejas. Igrejas que eu não, longe de mim, com todo temor, eu não estou aqui para falar mal de igreja alguma, mas percebemos o cumprimento da palavra do Senhor, apostasias, heresias sendo proferidas nos altares e assim movimentando multidões de fiéis em uma direção errada. Errada porque não em relação a mim ou em relação a um pensamento de um pastor, mas em relação à palavra de Deus. A salvação é o nosso propósito maior, e esse deve ser o seu sonho maior. Nós estamos em uma vida passageira, e se não tomarmos cuidado, logo, logo estaremos do outro lado da vida, prestando contas daquilo que tomamos decisões aqui na terra. Todos nós passaremos por isso, ou seremos transformados em um corpo glorioso. Quantos creem, diga glória a Deus. É com esse povo que eu falo, que é um povo que se alimenta de Bíblia, de palavra, é um povo que não tem medo de escutar apostasias e heresias e não se curvarão a elas, pois não estão cativos à Babilônia. Eu estou falando com um povo que tem liberdade, um povo livre, um povo centrado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Oh glória! Eu acabei de falar que quando o homem pecou, Deus foi lá, arrancou a pele daqueles animais inocentes e fez uma roupa para Adão e para Eva para restabelecer o contato, para tampar provisoriamente a nudez do homem e da mulher. Jesus Cristo foi o último sacrifício perfeito, feito pelo próprio Deus. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que mandou o seu único filho,
para morrer por mim, para morrer por você. Esta é a palavra central. Este é o sonho principal. Esse é o objetivo principal da igreja, se tornar parte do reino do Senhor. E assim como Nicodemos, no capítulo 3 de João, ficou em dúvidas, Jesus explica: o único Filho de Deus foi enviado para morrer por pessoas que não mereciam, eu e você. E esse amor nos alcançou, assim como o amor e a misericórdia do Senhor alcançou aquele povo na Babilônia. E eu creio que a partir de hoje, esse amor será o centro principal de nossas vidas, de nossa vivência. É esse amor que nos norteará para poder fazer objetivos e sonhos em nossas vidas. Quantas vezes não deixamos de priorizar o amor e a palavra do Senhor e acabamos sendo confundidos com palavras erradas e nos tornamos cativos? Neste momento, milhares e milhares de pessoas estão marchando a passos largos para o inferno. Isso não te assusta? Milhares e milhares e milhões de pessoas estão achando que estão certas. Eu não estou falando dos não convertidos. Eu estou falando dos convertidos, entre aspas, que estão se deixando enganar por conta da palavra. Jeremias capítulo 29 nos mostra o contato de um povo que acabara de receber profecias erradas por parte de Ananias e não deixou se confundir quando a palavra do Deus vivo veio. Através de uma carta para eles, eles tiveram a certeza de que ali o propósito do Senhor estava. Deus está dizendo para você nessa noite o seguinte: a dor, ela vai continuar um pouquinho a mais, porém a minha presença, a minha relação precisa ser estabelecida na sua vida. Meu irmão, mas eu tenho 25 anos, 30 anos de crente. Deus precisa de um relacionamento mais próximo com você. Aleluia, oh glória a Deus. Eu tenho 50 anos, 60 anos que estou na igreja. Deus precisa de um relacionamento mais próximo com você. Só será cumprido a palavra de libertação na vida de vocês, e assim como foi desse povo, quando a palavra de Deus vivo for prioridade. Enquanto não for, infelizmente, o mundo estará nos colocando em cativeiros, o cativeiro da desigualdade, o cativeiro da pobreza, o cativeiro da doença, de chegar em um hospital e não ter o mínimo necessário para sobreviver. Tudo isso é artimanha do inimigo para acabar com a liberdade de um povo que tem um Deus vivo querendo se relacionar com eles. Jesus, ele não morreu somente por mim, por você que estão aqui nessa noite no templo. Ele morreu também por aquelas almas que estão nesse momento perdidas ali na beira da rodovia. Aquelas almas perdidas que estão ali na esquina, no bar. Aquelas almas que estão ali se prostituindo. Elas precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Oh glória! E é na autoridade do Espírito Santo de Deus que eu digo para você nessa noite. Profetas estão sendo levantados aqui nessa casa, que irão resgatar vidas, porque nenhum sonho faz sentido se vidas não forem alcançadas pelo sonho do Senhor. Oh glória a Deus! Nenhum sonho na minha e na sua vida fará sentido se os sonhos de Deus não for prioridade na sua vida. E é como aprendemos também uma lição importante. Orar pela cidade, assim como diz no versículo 7, não é fácil. Não é fácil orar muitas vezes por pessoas que nos perseguem, obreiros, pastores. Não é fácil. Jonas tentou fugir. Jonas, no final do seu livro, a Bíblia registra que ele teve mais amor a um pé de abóbora do que a cidade de Nínive. Por quê? Porque na visão humana aquele povo não prestava.
Mas olha só a misericórdia de Deus alcançando. Um povo que estava na lama de pecado, no paganismo, no sacrifício humano, se renderam ao Senhor. Logo fizeram parte do propósito de Deus. A mensagem ela é resumida, simples para você agora. Esteja no propósito do Senhor. Não questione a voz de Deus falando no seu coração. Seja alguém que alcance almas, que alcance vidas, para que os teus sonhos possam ser acrescentados no reino do Senhor. Agora sim se coloquem de pé, dando glória a Deus. Os teus sonhos não são mais importantes do que os sonhos de Deus. Quando eu cheguei em Goiânia, 5 anos atrás, vindo do estado do Pará, e eu já tinha 10 anos de jornalismo, cheguei em uma emissora aqui, que se diz cristã, eu não vou falar. Uma mulher me falou assim: aqui no estado de Goiás, você gordo desse jeito, você não trabalha na televisão. Aquilo me destruiu, me acabou. Aquilo me colocou na lama. Estava eu e minha esposa, e eu, como provedor da casa, precisava de um trabalho. Eu fui orar, apresentei os meus sonhos nas mãos do Criador e aprendi uma coisa: Senhor, a partir de hoje, eu não sou mais o objetivo do meu sonho. O meu sonho é estar lá para alcançar vidas, para que vidas possam ser libertas, para que vidas possam ser salvas e alcançadas pela Tua palavra. O resultado, meu irmão, o gordinho foi para a televisão. O inimigo foi confundido, sabe por quê? Porque na minha palavra eu falharia, mas na palavra de Deus, o Todo-Poderoso, os seus propósitos não falham. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Naquele grande dia haverá muitas e muitas vozes junto com a sua voz. Que o sonho do Senhor possa alcançar a vida de cada um de vocês, e que os seus sonhos possam ser restituídos pelo poder de Jeová nessa noite. Oh, aleluia! Restitui. Eu agradeço a oportunidade.